Mateus capítulo 27, versículo 11. Hoje nós vamos escutar o acontecimento que mudou a história da humanidade. Esse foi o acontecimento que mudou a história da humanidade. E graças a esse acontecimento nós estamos aqui hoje, para a glória de Deus. Versículo 11 diz assim: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador interrogou-o, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: Tu dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes, pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quando testificam de ti? E nenhuma palavra lhe respondeu, de sorte que o governador estava muito maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava-se o governador a soltar um preso, e escolher no povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Irmãos, só uma paradinha aqui. Olha como que era a lei. O povo soltava o preso que quisesse. A voz do povo não é a voz de Deus, viu, irmãos? A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é diretamente do Espírito Santo. Não vai nessa, a voz do povo é a voz de Deus. Não, tem hora que o povo faz cada loucura, que se a voz do povo fosse a voz de Deus, eu não estaria aqui hoje. E talvez nem você estaria aqui hoje. E olha o que vai acontecer, continuando. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabiam que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: Seja crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal ele fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Olha o que eles disseram, irmão. Responderam todo o povo e disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, pais que traz maldição para ti e para os próprios filhos. Então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. E logo os soldados do governador conduziram a Jesus à audiência, ou ao pretório, reunindo junto dele toda a corte, e despindo-o, cobriram com um manto, com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batia com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Pode se assentar, irmãos? Esse foi o acontecimento que mudou a história da humanidade. Foi o que Jesus passou por mim e por você na cruz. Se Jesus não tivesse morrido por nós, irmão, nós não estaríamos aqui hoje. Então louve a Deus, não pelo que fizera com Jesus, mas pelo que Jesus passou pela nossa vida. Ele mesmo se entregou por mim e por você, mesmo já sabendo de tudo o que ia passar, mesmo de antemão, tendo até anunciado para os discípulos que ele ia ser entregue aos principais dos sacerdotes, que ia ser crucificado, que ia sofrer,
Ele resolveu passar por tudo, por amor à minha vida e à sua vida. Esse é o acontecimento que aconteceu, que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida. Mas nós aprendemos algumas lições aqui, irmãos, com essa palavra. Nós vemos que Pilatos, o governador, ele teve a oportunidade de defender Jesus. Só que ele não quis defender Jesus, porque ele queria ficar bem perante o povo. E para agradar o povo, ele preferiu entregar Jesus para ser crucificado. Irmão, nós temos que fazer uma escolha: agradar Jesus ou agradar o povo. Não tem como, às vezes, a gente agradar Jesus e agradar o povo. Porque às vezes o povo está clamando por algo injusto. Às vezes o povo está buscando algo injusto. E nós não devemos compactuar com a injustiça, mas sim com a justiça. Mas mas Pilatos, como era um governador, falou: não, eles estão clamando. Então eu vou fazer isso para ficar bem perante o povo. E entregou um justo para morrer, para ficar bem perante o povo. Só para ficar bem, para a fama dele continuar, ele entregou um justo por causa do poder, um justo para ser crucificado pelo povo. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, não vale a pena crucificar Jesus. Claro que ele não vai ser crucificado de novo. Não vale a pena trocar a justiça pela injustiça. Não vale a pena fazer o que é certo, ou fazer o que é errado, quer dizer, só para ficar bem perante o povo. Não, se eu não fazer, o povo não vai me aplaudir. Se eu não fazer, o povo não vai me querer. Se eu não fazer, vou só dando exemplo como eu, vai sair membro da igreja. Se eu não fazer, vai acontecer isso. Não é isso. Nós não devemos fazer isso para agradar o povo. Nós devemos fazer o que é certo, irmão. Nós devemos fazer o que é justo, mas não, senão não vou ter fama onde eu estiver, senão não vou ser reconhecido, senão as pessoas vão ficar contra mim. Irmão, é melhor as pessoas estar contra nós do que Deus estar contra nós. É melhor a gente querer agradar a Deus do que querer agradar o povo. É melhor a gente querer agradar a Jesus do que querer agradar o povo. E nós vamos ver no versículo 18, que Pilatos sabia que os principais dos sacerdotes tinham entregado a Jesus por inveja. Por inveja. E duas lições. A primeira, irmãos, que quando a gente quer buscar fama, quando a gente quer buscar reconhecimento, muitas vezes a gente troca o errado pelo certo. Foi isso que Pilatos fez. E outra coisa, lição que a gente aprende: quando a gente tem inveja no coração, a gente também troca o errado, a gente troca o certo pelo errado. Porque eles, por inveja, preferiram crucificar Jesus. Irmão, a inveja, ela corrói os ossos, a Bíblia diz. A inveja é a obra da carne. Em nome de Jesus, o povo, por inveja, os principais, preferiram soltar um ladrão e salteador. Um homicida, alguém que tinha matado uma pessoa, e preferiram crucificar Jesus. Tem pessoas que por inveja tiram a vida do outro. Pessoas que por inveja querem o mal do outro. Pessoas que por inveja tramam o mal do outro. Então, em nome de Jesus, duas coisas: não deixa a popularidade, a fama, ou querer estar bem perante o povo subir para o teu coração, e não deixa a inveja tomar conta do teu coração, porque a inveja, ela traz o mal, irmãos. E nós sabemos que o mal é o pecado e traz consequência para a nossa própria vida. Então não deixe a inveja tomar conta do coração. Se é Deus que está fazendo, dá glória a Deus. Não veio deles aceitar Jesus. Pilatos teve a oportunidade de conversar com Jesus e ele até se maravilhou. Porque ele disse: tu és o rei dos judeus. Jesus só ficou quieto, não falou nada. Aí ele se maravilhou, Jesus disse: tu dizes. Você está falando que eu sou o rei dos judeus. Ele se maravilhou, ele teve a oportunidade, ele tentou, mas ele não teve força para resistir ao povo, à popularidade, ou querer ficar bem perante o povo. Aí ele acabou entregando Jesus, mesmo a sua mulher tendo um sonho que eles sofriam por causa de Jesus. E ela falou: não entra nessa questão, meu filho.
Toma cuidado onde você vai entrar. Porque, irmãos, já foi falado aqui hoje. Deus usou a irmã Letícia, usou a irmã Helenice, nos Salmos, falando de quem faz injustiça, o final a gente já sabe. Então, ou seja, a gente sofre às vezes por causa de injustiça. Sofre às vezes porque entra em questão que não é para entrar. Eita Deus maravilhoso, irmão. Não entre em questão que não é para entrar. Para de defender gente injusta. Para de defender gente injusta. Porque o justo é Jesus. Claro que tem gente justa também, irmão, mas não vamos defender gente injusta. E às vezes a gente deixa de defender o justo e solta o ladrão. Às vezes, no vez de ajudar o justo, solta um ladrão. E olha o que aconteceu. Nós vemos que os principais do sacerdote começaram a persuadir o povo. Irmãos, olha isso daqui. Persuadir o povo, dizer, crucifica, solta Barrabás, solta o ladrão, ou seja, solta o ladrão, solta o homicida e crucifica Jesus. Vamos tomar cuidado com as influências que nós estamos ouvindo. Porque a má conversações corrompe os bons costumes. Toma cuidado com as influências que às vezes vêm ao seu ouvido, dizendo, não, faz isso, faz aquilo. Irmão, se você vê que é injusto, sai quente. Sai fora, ou nem fica com essa amizade. Se vê que é levar você para mau caminho, quer influenciar você para fazer o que é errado, não fique com isso, porque vai ser pior para nós se nós continuarmos. Porque uma hora, se a gente não vigiar, acaba cedendo. E foi o que a multidão fez, cederam à pressão. E olha que era a mesma multidão que gritava Jesus, a mesma multidão que aplaudia Jesus, a mesma multidão que seguia Jesus, foi a mesma multidão que gritou, crucificam. Foi a mesma multidão que gritou, crucificam. Por causa do quê? Má influência. Então toma cuidado com as más influências. Toma cuidado com as pessoas que mandam você fazer coisa errada. Que mandam você aceitar coisa errada. Não seja persuadido pelo errado, mas deixa o certo te persuadir. Deixa o certo te convencer. Deixa o certo trabalhar na sua mente. Se você sabe que é errado, foge, que é sofrimento. Foge, que é sofrimento. Nós sabemos que Israel sofre até hoje. Foge, que é sofrimento. E nós vemos que mesmo assim, o povo grita, crucificam. E o que vocês querem que faça com Barrabás? Quem vocês querem que solte? Olha a lei, irmão, olha a lei. Voltando um pouquinho. A lei dava autoridade para o povo, mas o povo estava com a razão? Não estava. E às vezes as pessoas ficam nessa, não, mas a voz do povo é a voz de Deus, tem que dar poder para o povo. Irmão, depende do povo, você dá poder é pior. Se a pessoa tiver com a mente corrompida, com a mente cauterizada, mas é tudo igual, as pessoas não são tudo igual, irmão. Tem um que tem pensamento de morte, outro tem pensamento de vida. As pessoas não são iguais. Não são iguais. Não vai nesse pensamento, não. Porque às vezes as pessoas, um quer se aproveitar, o outro quer fazer o que é certo. Então não é assim que funciona. Olha a voz do povo que levou, crucificar Jesus. Crucificar o que era certo. Crucificar o que era justo. É claro que Jesus tinha que passar por isso, mas Deus não aprova injustiça. Deus não aprova isso. Eles pagaram pelas consequências que eles fizeram. Ou eles pagaram pelo que eles fizeram. Trouxe consequências sobre o que eles fizeram com Jesus. Então tome cuidado com as vozes que você está escutando. E lembra, a voz do povo não é a voz de Deus, tá? A não ser que está no mesmo Espírito, está na direção de Deus, está na palavra de Deus, está servindo a Deus, está clamando. Aí sim, aí é outra coisa. E nós vemos que o povo começou a gritar. E Barrabás, Pilatos, vendo que o tumulto só aumentava, ele falou, vou lavar a mão, vou lavar as mãos. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu não estou nem aí. Eu vou lavar as minhas mãos, eu entrego, eu estou livre, mas eu também não defendo ele. Ele tinha autoridade.
Mas eu também não defendo o que é certo. E a Bíblia vai dizer que ele entregou. Não estou nem aí. Irmãos, esteja aí sim. Defende o que é certo, defende o que é justo, defende o Evangelho, defende a palavra de Deus, defende Jesus. Não, o que importa é que eu vou estar bem, o que importa é que eu vou ter popularidade, o que importa é que eu vou ficar bem perante o sacerdote, perante o povo. O importa é o que o meu ofício, o importa é eu ser governador. O importante para mim não é fazer o certo. Irmãos, e o importante é fazer o certo. Porque a segurança verdadeira só vem daquele que é certo. Só vem daquele que é certo. Então vemos que ele lava a mão, entrega, e olha o que aconteceu, irmãos. Nós vemos aqui o versículo 25. E respondendo, todo o povo diz: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Olha a maldição, irmão. Olha a maldição que ele estava trazendo para eles e para os filhos dele. Que o sangue desse justo caia sobre nós. Ou seja, se você, Pilatos, diz que não quer ter participação, mas ele entregou, não era o certo. Que o sangue dele não caia sobre, mas caia sobre nós. O povo estava tão com inveja de Jesus, tão determinado a matar Jesus, que ele chamou maldição para eles. Que o sangue dele caia sobre nós. E quem derrama sangue é o quê? O sangue depois dele é derramado. Principalmente nesse contexto de lei. Quem mata também era morto, era digno de morte. Então que caia sobre nós o sangue desse justo. Seja a cobrança que vai vir. Lembra que quando Deus apareceu e disse para Caim, o sangue de Abel está clamando. Deus ainda teve misericórdia de Caim. Mas olha que ele caia sobre nós. Irmão, em nome de Jesus. Ah, mas eu matei, eu quero matar, e se qualquer coisa cobra, vem sobre mim, sobre toda a minha família, mas eu quero fazer. Sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu não estou nem aí para as consequências, pode vir para cima da minha família, pode vir para cima de mim, mas que eu vou fazer isso eu vou. Irmão, sangue de Jesus tem poder. Não vamos trazer maldição para a nossa família. Não vamos trazer sangue inocente para a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque não é isso que Deus quer. Caia sobre nós a injustiça. E eles sofreram, irmãos. No ano 70, foi invadir Jerusalém, foi destruído o templo. Muita gente morreu. E Jesus chorou por esse dia. E eles sofrem até hoje. Porque falou, caia sobre nós o sangue desse justo. E caiu. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Deus não quer trazer maldição para a minha vida nem para os nossos filhos. Pelo contrário, a vontade dele é abençoar. A vontade dele é que a nossa casa seja abençoada. Mas Deus não abençoa se a gente andar na injustiça e fazendo o que é errado. Deus não vai abençoar se a gente está liberando o que é errado e prendendo o que é certo. Deus não vai abençoar se a gente fazer isso. No sentido espiritual, meus irmãos. No sentido espiritual. Agora levando para outro nível. Aqui foi o nível da injustiça. Agora levando para o nível da soberania de Deus. E pela graça de Deus. Deus já sabia que isso ia acontecer. Jesus mesmo predisse isso. E Deus sabia que um justo tinha que morrer por um pecador. E você sabe quem é simbolicamente esse Barrabás? Era eu e você. Barrabás era eu e você. No sentido espiritual, pecador, falho, longe de Deus, condenado. E quem era para ser crucificado? Eu e você. Quem era para receber condenação? Eu e você. Mas um justo morreu no nosso lugar. E esse justo é Jesus. E graças a Deus que Jesus morreu por mim e por você, irmão. Graças a Deus que Jesus pagou o preço por nós. E por Ele hoje, as suas pisaduras, hoje nós somos sarados. Hoje nós temos a oportunidade, como diz nossa irmã, de pedir perdão para Deus, estar com o coração arrependido e receber a cura, receber a salvação, receber o milagre. Foi porque um justo se colocou no lugar de um criminoso. Como diz, todo aquele que morria no madeiro era considerado maldito. Jesus se fez maldito nesse sentido por nós.
Porque quem morria na cruz eram os piores bandidos da época. As piores pessoas. E Jesus morreu pela nossa vida, pela minha vida e pela sua vida. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. E aí o povo grita isso. Aí no versículo 26, então soltou Barrabás. Um justo foi preso para soltar um ladrão e homicida. Um justo foi morto para soltar um ladrão e homicida. A injustiça deles, Deus não aprova. Mas Jesus foi preso para nos libertar. Jesus foi açoitado, Jesus foi crucificado para libertar eu e você que estávamos presos e condenados. Aí continuando. E mandando açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Jesus leva mais um açoite, irmãos. 39 chibatadas. E não era chicotinho não, irmãos. Não era chicotinho não. Quando pegava no couro, arrancava até a pele. Até penetrava. Alguns morriam no açoite. Alguns morriam no açoite, que a dor era tão grande. Morria nos açoites. Foi isso que Jesus passou por mim e por você. Ele foi açoitado por nós. Porque nós era para ser açoitado, mas ele foi no nosso lugar. Então, em nome de Jesus, o maior acontecimento da história foi o que Jesus fez por nós. Esse é o acontecimento que mudou a história da humanidade. Foi Jesus morrendo por nossos pecados, sofrendo pelos nossos pecados. Ele era Deus, o Filho de Deus também. E Ele se fez carne, habitou entre nós e escolheu passar por tudo isso por amor a mim e você. E agora, irmãos, o que nós estamos passando por Jesus? O que nós estamos passando por Jesus? O que nós estamos passando por Ele? Ah, não vou mais servir a Deus não, por causa disso não vou mais servir. Irmão, não vou mais servir a Jesus por causa disso, daquilo. Irmão, olha o que Jesus passou por nós. Será que por qualquer motivo nós devemos largar Jesus? Será que por qualquer situação nós devemos abandonar Jesus? Jesus não abandonou nós, irmão. Mesmo sofrendo no Getsemane, primeira parte do sofrimento, Ele começou a suar sangue. Angustiou até a morte, vai dizer. Não queria morrer naquele momento, mas depois Ele ia morrer por nós. Olha a situação que Ele estava, e será que não vale a pena agora a gente servir Jesus e largar tudo e dar a vida por amor a Ele? Porque nós não estamos servindo a qualquer pessoa, nós estamos servindo aquele que deu a vida por nós. Aquele que nos resgatou pelo seu precioso sangue, não por ouro, nem por prata, mas pelo seu precioso sangue. Jesus é chicoteado, com tiras de couro, com pedaços de metais ou de ossos na ponta. Ele leva essa chicotada, coloca uma capa nele, depois tiram essa capa, imagine a dor que ele foi sentindo. Coloca uma coroa de espinho na sua cabeça, dá uma cana para ele segurar na mão direita, depois toma essa cana da mão dele, e que essa própria cana que ele carregou batem na cabeça dele, até cravar os cravos da cruz. Da cruz não, até cravar os cravos da coroa de espinho. E Jesus vai o que? Agora vai a caminho do Gólgota, ou caveira, significa o lugar de morte, lugar de dor, de tristeza. E Jesus vai a esse caminho. Enquanto ele vai, o povo escarnecia dele, dizendo: tu não é o rei de judeus? Cuspiam nele, escarneciam dele. O Salvador, o Senhor, sendo escarnecido. E diz, mas o povo, além de escarnecer dele, cuspiam neles. Cuspiam, irmãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas mesmo assim, Jesus continuou carregando a cruz. Jesus continuou até o final, para mudar a minha vida e para mudar a sua vida. Versículo 30, e cuspindo nele, tiraram a cana e batiam com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram a capa, vestiram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. E quando saíam, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar a cruz. Aqui eu aprendo outra lição. Jesus pelos açoites, irmão,
ele já tinha passado uma noite na casa de Caifás, já tinha apanhado. Se a gente for ver o versículo anterior, ou capítulo anterior, foi murro na cara, foi tapa na cara, foi guspe, chicotada, foi esmurrado. Passou a noite sem comer, já tinha vindo do Getsemane. Olha o que ele passou pela minha vida e pela sua vida. Jesus estava fraco já, porque ele também era ser humano. Ele também tinha um corpo humano. Então agora ele vai carregar a cruz com todos os açoites, com a coroa de espinho, sem comer. E ele vai carregando a cruz. Certo momento a cruz fica pesada, porque tudo isso a pessoa não aguenta. Aí constrangeram um sirineu a ajudar a Jesus carregar a cruz. E esse sirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Irmãos, quero também aplicar uma lição com esse sirineu. Quem hoje, quem de mim e de você, vai ser participante das aflições de Cristo? Ele participou das aflições de Cristo. Falou, não, apesar dele ser constrangido, mas levou. E hoje o amor de Jesus deve nos constranger, irmão. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Que o amor de Deus constranja eu e você a servir a Ele, a amar a Ele, a adorar a Ele, a estar disposto a passar por tem que passar, ser participante do sofrimento de Cristo, porque a Bíblia diz, se a gente é participante do sofrimento de Cristo, a gente vai ser participante da glória, que há de se revelar. Então que nós aprendemos com esse sirineu, mas não que a gente venha a ser constrangido pelas pessoas, mas que você venha a ser constrangido por Jesus, pelo amor de Deus. Que a partir de hoje, eu e você colocamos a nossa cruz e carregamos. Porque Jesus falou, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Sabe o que é tomar? É você que tem que colocar e seguir. E a cruz é o que? É renunciar ao pecado, é renunciar aquilo que é morte, é morrer para o mundo e viver para Cristo. Sabe para onde Jesus estava caminhando, irmãos? Sabe o que Jesus estava dizendo quando ele estava carregando aquela cruz? Eu estou morrendo para o mundo. Eu estou morrendo por amor também ao mundo. E eu estou indo a caminho da morte, Jesus estava indo. A caminho da morte. Mas essa morte ia gerar vida. Porque se o grão de trigo não morresse, ele ia ficar só. Mas o grão de trigo gerou muitos que são eu e você. Ele diz, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim importa que eu seja erguido. Isso foi o quê? Quando ele foi levantado na cruz, porque assim atrairei muitos a mim. Através do sacrifício de Jesus, muito foi atraído a ele. E sabe o que você precisa fazer, irmão? Colocar a nossa cruz e caminhar como morto para o mundo. Caminhar como morto para o mundo. Em direção ao alvo que é o céu. Em direção à vontade de Deus. Em direção à vontade do Senhor. Diga, eu estou morto para o mundo e vou viver para Cristo. Então o que nós aprendemos com esse sirineu, irmãos? Que nós vamos carregar a cruz, ser participante dos sofrimentos de Cristo. Aí continuando, e chegando ao lugar chamado Gólgota, versículo 33, que significa lugar de caveira, deram-lhe de beber vinho misturado com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Isso foi para que se cumprisse a escritura. Deram vinho com fel para ele. Não deram água. Deram coisa amarga. Por amor à minha vida e à sua vida, ele passou por isso. E ainda vai continuar. E havendo crucificado, repartir as suas vestes, lançando sorte, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Esse é o rei dos judeus, o rei. Esse é Jesus, o rei dos judeus. Olha a acusação que ele disse que era rei, o povo acusou ele. Porque ele disse que ia estar assentado à direita de Deus, eles iam ver o Senhor Jesus. E tiveram isso como blasfêmia. Jesus só estava falando a verdade. Tiveram como blasfêmia. Às vezes você fala a verdade, o povo tem como mentira. Às vezes você fala mentira, o povo tem como verdade.
Ele era o rei mesmo dos judeus. E querendo eles ou não, teve que ser colocada aquela inscrição. Ainda o povo quis tirar, mas não. Pilatos disse, não, pode deixar isso aí lá. Porque na verdade ele é o rei dos judeus. Ele é o meu rei, ele é o seu rei. Ele é o nosso rei. O rei que morreu por nós, mas hoje vive para todos sempre. E foram crucificados com eles 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maniando a cabeça, dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificarás? Salva a ti mesmo, és tu, filho de Deus, desça da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo diziam, salva o outro, salva a si mesmo. Não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e cremos nele. Então imagine, Jesus morrendo pelo povo, o povo zombando, ainda criticando Jesus e querendo que Jesus salvasse a si mesmo. Você não tem poder? Então salva a si mesmo, desça daí, salva nós, salva você, salva a si mesmo. Mas eles não entenderam que a salvação que Deus queria dar para eles não era dessa forma. Eles queriam ser salvos do sistema romano. Eles queriam que Jesus implantava algo político, militar. Mas Jesus não implantou isso. Jesus implantou o reino do céu no coração. Jesus implantou a salvação. Jesus implantou a cura. E eu tenho algo para dizer, irmão. Jesus não está aqui para implantar reino político. Jesus não veio para implantar reino político. Jesus veio para plantar o céu no meio e no seu coração. Jesus veio para trazer o reino de Deus. Jesus veio para trazer a salvação. Ele não vai implantar na terra um reino militar, irmão. Jesus vai implantar o reino dos céus. E tem muita gente que quer que Jesus faz isso. Não quer ser liberto dos pecados, não quer a salvação, mas quer que Jesus seja o guardador dela, o libertador dele, o libertador dela. Só quer ser liberto do domínio. Só quer ser liberto de alguns impostos, de algumas coisas. Mas não quer ser liberto do pecado. Não quer ser liberto na alma. Não quer ser liberto no espírito. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Jesus quer libertar nossa alma do pecado. Ele morreu, foi por isso, para nos libertar da escravidão, da condenação, da cédula que estava contra nós. Então zombaram de Jesus, ficaram zombando dele. E olha o que diz o versículo 44. E o mesmo lhe lançaram também o rosto os salteadores, que com ele estava crucificado. Nessa tradução fala que os salteadores falaram mesmo, mas em outra a gente sabe que um aceitou Jesus. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani. Isso é, Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, a pior dor aqui de Jesus também foi nessa hora. Porque quando o pecado da humanidade estava caindo sobre ele, como diz a Bíblia, ele se fez pecador, ou ele se fez pecado por nós, não que ele pecou, tá, irmão, não entenda errado. Mesmo ele não sendo pecador, mesmo ele não pecando. Então, quando toda a ira de Deus, porque foi a ira de Deus, lembra Isaías, que fala, Deus agradou moê-lo, porque a sentença que era para nós, Deus teve que causar essa sentença sobre Jesus, irmãos, sobre Jesus. Então, quando Jesus estava recebendo toda a condenação do pecado, Deus não compatou com o pecado. Então, Deus era como se ele estivesse ali sendo abandonado por Deus. Não que Deus abandonou, mas nesse momento. Então, imagine, a pior coisa era Jesus, nesse exato momento, ficar distante do Pai por um momento. Porque ele estava recebendo todo o pecado da humanidade ali, toda a condenação. Irmãos, e a pior coisa é ficar longe de Deus. A pior coisa é ficar longe do Pai. Por isso que ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Mas Deus não tinha abandonado Jesus. E Deus não abandonou em você, irmão. Deus não abandona eu, Deus não abandona você. Graças a Deus estamos aqui hoje. E vai dizer assim ainda, continuando. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez,
com grande voz, entregou o Espírito. Aqui foi a última vez que Jesus clamou. Fez o esforço e diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Essa foi a última palavra do Senhor Jesus. E Deus entregou. E foi consumado aquilo que Ele passou por mim e por você. Então Jesus entregou a vida por mim. Jesus entregou a vida por você. Zombaram dele, escarneceram dele. Ele se sentiu abandonado, para a gente não se sentir abandonado. Sabia? Jesus se sentiu abandonado para a gente não se sentir abandonado. Ele foi crucificado como condenado, para a gente não ser condenado. Meu Deus do céu, tem misericórdia, Senhor. Ele era livre, se fez preso para nos livrar. Ele era Deus, se fez homem para nos salvar. Então, em nome de Jesus, que você venhamos dar valor no sacrifício de Jesus. Se algum dia perguntar qual foi o maior acontecimento da sua vida, foi o que Jesus fez por mim na cruz. Isso mudou a minha história, e não só a minha, pode mudar a sua também. E mudou a história da humanidade, foi o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Se Ele não tivesse feito, nós não estaríamos aqui hoje. E a Bíblia vai dizer, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, ou as rochas, e abriram-se uns sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição deles, ou seja, da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha o impacto que causou a morte de Jesus. Imagina o impacto da ressurreição. Glória a Deus. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Irmão, depois que eles crucificaram Jesus, que eles viram os sinais, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E eu quero falar algo aqui para mim e para você direto. Não vamos esperar para reconhecer Jesus na sua vinda. Porque quando Ele vai vir, agora Ele vai vir para julgar. E não vai dar tempo para reconhecer na vinda dEle. Tem que ser agora. Aqui eles tinham tempo ainda, porque Jesus estava morrendo. Então, na primeira vez, como a Bíblia diz, Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Mas dessa outra vez, Ele vai vir como juiz, para condenar. E quem está tendo a oportunidade agora, através do Espírito Santo, porque isso que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, é a última chance agora, é a era do Espírito Santo. E se a gente não aceitar Jesus agora, não tem como aceitar naquele dia, que Ele estiver voltando. Então, em nome de Jesus, essa é a hora para mim e para você. Estar com Jesus, firme com Ele, reconhecer o que Ele fez por nós na cruz, e não largar Ele de jeito nenhum. Não largar Jesus de jeito nenhum. Não deixe para reconhecer que Ele é o Filho de Deus amanhã. Reconheça hoje. Reconheça hoje. Aí, terminando. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre as quais estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, de José e mãe dos filhos de Zebedeu, que era Tiago e João. Então, vendo que essas mulheres estavam acompanhando tudo o que Jesus sofreu. E depois essas mulheres foram até o sepulcro ao terceiro dia e Jesus tinha ressuscitado. O nosso Jesus, que foi morto, hoje Ele vive para todo sempre, Ele ressuscitou. A morte de Jesus foi pelos nossos pecados. A ressurreição dele foi para a nossa justificação. Hoje nós somos justificados porque Jesus ressuscitou. Levou nossas culpas e nosso pecado. Eu vou fazer uma pergunta para encerrar. Será que vale a pena sofrer por Jesus ou não?
Será que vale a pena renunciar tudo por Jesus ou não? Como a gente ouve, Satanás do céu caiu, porque quis ser Deus. Jesus se tornou homem e hoje subiu, está à direita de Deus. Porque quem quer se exaltar cai. Mesmo estava no céu, o Adão e Eva no paraíso caiu. Mas nós hoje podemos estar no mundo cheio de pecado. Mas se a gente reconhecer nossas falhas, que somos um ser humano, que precisamos de Jesus, da graça e do perdão, um dia nós vamos ser elevados para a Nova Jerusalém. Então que eu e você reconheça que Jesus é tudo na nossa vida. Amém?